Olá, queridos! Como vocês estão? Tudo bom? Estamos aqui para uma live com a doutora Juliana Franco para falar sobre a série Adolescentes, a série Adolescência, melhor dizendo, da Netflix, que tá aí mexendo com todo mundo. Quem aí se sentiu impactado pela série? Quem assistiu a série? Oi, tudo bom? Renata? Tudo bem? Quem tá chegando aqui pela primeira vez? Tem sempre seguidor novo. Quero saber, quem ainda não me conhece, eu sou Maíra, criadora desse espaço aqui, o Canto Maternário, sou educadora parental. A doutora Ju já entrou, peraí que eu vou... Sou mãe da Nara, que tem 10 anos, ainda não está adolescente, ainda não tenho celular. Moro aqui na Espanha, minha filha é espanhola, moro aqui há 13 anos, sou de São Paulo. Aí, tudo bom, Fabiana? Tem gente aqui da mentoria entrando, que legal. Aline, agora deu. Agora deu. Que susto! Já tava falando, vou ter que improvisar, pegar o celular, Sempre tem que mas deu ter certo. uma coisinha, né? Sempre tem que ter uma coisinha para dar uma emoção. Exato. Pra se Bom dia, querida. Bom dia, bom dia. Que Bom felicidade dia. ter você aqui novamente, como sempre, um prazer. Para quem não conhece a doutora Ju, ela é minha professora na certificação que eu faço em Educação Positiva para Adolescência. Já fiz outras certificações com ela na Escola de Educação Positiva, em Atuação Consciente e também em Atuação Consciente para Adolescência. Nem sei quantos cursos já fiz com você, Ju. É sempre um prazer e um privilégio. E sigo essa mulher há quase 10 anos, desde que minha filha nasceu praticamente. Tava fazendo as contas hoje e falei, gente do céu, é muito tempo. E eu também, né, Má? A gente se descobriu, a gente se descobriu. É, Estamos caminhando juntas, né? E aí, fazendo terapia juntas também, processos exato, terapêuticos, né? exato. Temos histórias de vida parecidas, enfim, é muita identificação, muito carinho, muita admiração. Enfim, ela é pediatra e especialista em adolescência. Então, assim, quis muito te trazer aqui, né? Aproveitando esse frisson que essa série está trazendo, a série Adolescência. Para quem não sabe, bom, já vou avisar que tem spoiler, não tem como não ter, né? Mas imagino que a grande maioria das pessoas já sabem do que se trata, porque ninguém fala outra coisa. E mesmo que esteja todo mundo falando, eu sinto a necessidade de trazer o tema para cá também, porque as pessoas ficam curiosas, né? E acho que tá acontecendo que a gente percebeu que a série está provocando muito gatilho nos pais, e muitos pais estão estressados, preocupados em como proteger os filhos e acabam acionando muitas vezes as estratégias da educação tradicional, e a gente quer tentar trazer a perspectiva da educação positiva, né? E antes de começar, eu só queria trazer um resuminho do que é a série para quem está meio perdido, né? Para explicar que a série se trata, são 4 episódios, né? É de 1 hora mais ou menos cada. Se trata da detenção de um garoto de 13 anos, né? Ele é detido pela polícia da Inglaterra por suspeita de ter matado uma garota de 14 anos da escola dele, né? E no final, ele é realmente a pessoa que é autora do crime, mas os pais, no tempo todo ele fica negando que ele cometeu o crime. E são 4 capítulos. O primeiro é a detenção dele na casa. Todos são gravados em plano sequência e tem um efeito assim incrível, maravilhoso. É impecável o roteiro, a atuação dos atores, assim, é realmente algo que chama muita atenção. Acho que é por isso também que ela prende a gente, né, pela qualidade maravilhosa. No segundo episódio tem a visita dos policiais na escola, que mostra aí como a escola realmente é um ambiente violento, tóxico, cheio de bullying e tal. No terceiro, aí eles estão buscando a arma do crime, o motivo do crime. No terceiro episódio, 7 meses depois da detenção, ele está no centro de detenção e ele tem a quinta consulta dele com a psicóloga. Então lá a gente também descobre várias coisas da história dele, entende melhor o contexto, por que ele foi motivado para agir daquela forma. E no último episódio tem um dia na vida dos pais, né, da família, dos pais com a filha. Ele não aparece, ele só aparece num telefonema que ele faz para o pai. É o dia do aniversário do pai. E esse episódio, assim, tipo, é para chorar todas as gotas que você tem reservadas e outras que você vai ter que usar no dia. Porque é muito, muito, muito tocante de ver como está o estado dos pais, e você percebe lá, né, o que aconteceu, como eles são, o estilo que eles têm de vida, de padrões que eles trazem da infância, enfim, muita informação, tá? Então é isso que se resume o que é a série. E, Ju, eu queria muito ajudar os pais a entenderem melhor algumas mensagens que estão trazidas nessa série, que muitas vezes as pessoas não identificam, e até explica por que tem tanto gatilho, né? De, por exemplo, acreditar que é um espaço amoroso, né? Que são pais amorosos, que eles são normais, e acho que isso também provoca um gatilho maior. Meu Deus, podia acontecer na minha casa, porque, de certa forma, não é muito diferente do que tem lá. Então, quer dizer que pode surgir um Jamie na minha casa? Uhum. Sabe?
Mas eu me considero, eu amo meus filhos, né? Eu trato eles bem, nossa, eu não bato neles, né? Porque tem uma história que o pai comenta, né? Meu pai me espancava e eu não fiz, eu jurei que eu não ia fazer isso. Ele de fato consegue não fazer isso. Mas as pessoas não se dão conta que não é que amar os filhos não é o suficiente, né? Não basta amar os filhos. O importante é entender se eles sentem o nosso amor. Porque o amor, o afeto é uma necessidade básica do ser humano. E se ele não se sente amado, tem uma ferida. Tem uma ferida muito grande que, óbvio, que não vai necessariamente transformar ele num assassino, mas é o primeiro pontinho, acho, que está ali sementado né, semeado na personalidade dele, na vida do Jamie, que faz com que ele já vá para o mundo buscando esse amor que ele não encontra no pai. Ele fica o tempo inteiro na série chamando o pai, o pai, o pai, o pai é a referência, e o pai já tem a história lá dele rejeitar no futebol, querer que ele seja masculino, que ele seja mais, né, durão e não sei o quê, e o filho não corresponde, ele não aceita essa queda de expectativa, né? Tipo, essa quebra, meu filho não é aquilo que eu idealizei, tem uma dor ali, e isso gera já um vazio nesse filho, né? Tipo, eu não posso ser amado como eu sou. Sim. Enfim, traz um pouquinho. Pois é, Mar. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos, porque assim, existem várias possibilidades na série. A gente vai usar as lentes normalmente da educação tradicional para assistir a série, porque é a lente que está na maioria de nós. Então, assim, a gente vai usar a lente que os nossos pais usariam também para ver essa série, se a gente não passou por processos de consciência e terapêuticos. Então, a primeira coisa que eu acho importante da gente trazer é assim, a série é muito maravilhosa porque ela traz, principalmente nos 3 primeiros capítulos, eu pelo menos senti isso, a perspectiva do adolescente. Então, ela traz a perspectiva do adolescente e dos adolescentes. O quanto há de abismo entre nós e esses adultos. O quanto há de distanciamento. O quanto eu estou sozinho vivendo as minhas emoções. Para mim, isso é muito, muito significativo ali. E poucas pessoas conseguem perceber, de tanto que tem pessoas que, inclusive, falam mal da série. Ah, mas eu não sei, porque tem uma coisa meio que achando que vai ser uma série policial. Então, a gente precisa entender que tem várias perspectivas e várias visões sobre isso. No último capítulo, há uma perspectiva do adulto, sim, mas há uma identificação, há uma projeção. Então, a gente tem ali um capítulo que nos acaba, né? Porque pode ser sobre nós, pode estar nas nossas casas. Como eu faço para não errar no sentido, como eu faço para isso não acontecer? Porque como você trouxe, muitas pessoas ainda veem aquela família como funcional, como amorosa. Se a gente vai em análises mais superficiais da série, de pessoas que não trabalham com o que a gente trabalha, né, Mar? Então, pessoas que estão ali, cinéfilos e tudo mais, é uma família funcional, amorosa e que mesmo assim tem um filho que mata. Só que o que a gente vê não é isso, é sobre o que você disse, né? O quanto há ali de distanciamento, o quanto nós temos que perceber ali, de alguma forma, que não basta querer fazer diferente dos nossos pais. É preciso que a gente, sim, tome consciência, viva os processos, sinta, nos acolha, porque um pai que veio de um espancamento, ele jamais consegue ser amoroso. E ser amoroso não significa não sentir amor, porque a gente percebe que ele sente amor. Mas o que acontece com uma pessoa que foi espancada e traz essas feridas? Ela tem dificuldade de se relacionar. Então, essa relação que ele tem com os filhos e com a esposa é uma relação distante. Não é uma relação amorosa de fato. Não tem ali amor incondicional. Não tem, porque eu preciso manter esse distanciamento para eu não explodir, né? E em vários momentos, em alguns momentos importantes da série, mostra explosões emocionais. Tem a história contada do filho, né? Do pai que destruiu o galpão, né? Do pai másculo e tudo mais. Então tem essa coisa também bem forte de uma educação machista. A gente percebe uma educação machista, e uma educação machista, ela tem alguns pontos de misoginia em muitos lugares, né? Então, que às vezes ficam ali fica subentendido, não sei. Eu sei que eu posso falar que
eu recebi pessoas, Mar, com vários pontos de vista sobre a série. Então a gente precisa começar a escutar mais as pessoas para entender quais as lentes que elas estão usando para estar entrando em contato com isso. Porque é uma série, igual você falou comigo no telefone agora. Ju, dá uma tese. Dá uma tese. Quando você me fala que os pais ficam gatilhados, tudo que a gente se identifica, que conta sobre as nossas histórias, sejam com os nossos pais ou com os nossos filhos, nós vamos gatilhar. Então, se conta sobre a gente, né? Então, se conta sobre a minha negligência. Nossa, eu deixei meu filho no celular desde não sei quando. Então, isso pode acontecer. Então, o que eu estou percebendo? Que a série está tendo um viés de pânico mesmo. Então, as pessoas estão no medo e na raiva. Então, isso faz o quê quando eu estou gatilhado? Eu vou imediatamente para o reacional, que é da educação tradicional, que é o violento, que é o autoritarismo. Então, eu não consigo me responsabilizar, me acolher, sentir minha dor e criar uma relação com aquele filho, que realmente é o que previne todos esses comportamentos desafiadores na adolescência, criar relacionamento. Não estar à frente, invadir, vigiar e saber o código tal, porque eles estão muito à frente de nós. Então, se a gente acha que a gente está ali, agora eu já sei que o feijãozinho é isso, agora eu já sei que o coraçãozinho roxo é sexo, agora eu já sei. Não adianta, eles estão à nossa frente. Então, o que a gente pode fazer de fato para proteger? E ficar em cima do filho vigiando tudo, né? Que é o da educação tradicional, invado privacidade, vigio o tempo todo, tô ali em cima, eu crio um muro. Porque eu tô realmente tô usando ferramentas que afastam, né? Porque não há confiança, não há respeito, não há ali uma aceitação, não há ali um diálogo, né? Há realmente um monólogo assim, eu faço as regras dessa casa, você obedece porque eu tô no medo. E aonde tem medo, não tem amor. Não tem amor. Exato, querida. Acho que a gente tem que frisar muito isso, assim, o quanto que a educação punitiva afasta os nossos filhos e faz com que eles desconfiem da gente, com que eles busquem estratégias para burlar essas regras. Aí a gente tem que ser muito sincero, gente. Põe a mão no coração. Lembra da tua adolescência. Lembra da tua Sim. infância, que efeito que tinha esses castigos? Era uma coisa que fazia você dar conta do, ah, sim, eu tenho que agir dessa forma, realmente minha mãe está toda sensata, meu pai tem razão, ou gerava raiva, revolta, sensação de injustiça, dor, uma sensação de eles não me entendem, eles não sabem o que é importante para mim. E muita vontade de vingança, de tipo, eu vou dar um jeito, né, eu vou escapar. Eles encontram caminhos. Então, assim, a ingenuidade nossa, de certa forma, e eu não falo isso num julgamento, eu falo isso assim, para poder deixar claro que acreditar que o mais controle é o que vai garantir a proteção dos filhos. Pelo contrário, a gente frisa que deixa mais vulnerável. Por quê? Porque esse excesso de controle faz com que eles fiquem injuriados com a gente, e é mais fácil eles saírem de casa, né? Tipo, às escondidas, por exemplo, encontrarem um jeitinho deles de fazer as coisas acontecerem, ou se meterem nesses espaços, mas com esse sentimento de se acontecer alguma coisa, como é que esse garoto vai cair na cabeça dele, tipo assim, ainda deixa eu falar com a minha mãe e com meu pai, porque certeza que eles vão me proteger. É o contrário, gente. A gente deixa eles mais vulneráveis porque eles começam a ter medo de vir atrás da gente. Sim. Porque eles sabem da consequência. Essa consequência pode ser punição, pode ser crítica, pode ser minimizar a dor e falar, ai, nada a ver se preocupar com isso. Pode ser, tipo, ignorar a questão. Pode ser, tipo, ter algum castigo, tirar alguma coisa. Então, eles não vão atrás da gente. Entendeu? Por isso que a gente fala, tem que investir no relacionamento. Tem que ter uma coisa de você criar um vínculo de confiança. A gente tem que saber, Mar, que a gente traz aqui todos os dias nas nossas redes, que a educação tradicional ela tem duas facetas, né? Então, se eu não passo por processos de um aconselhamento parental, processos de autoconhecimento, processos de cura, né, processos terapêuticos, eu só fico entre esses dois porque eu não conheço outra coisa. E reacional, então, como eu vou reagir àquilo ali, vai ser ou no autoritarismo ou na negligência. Os pais que sentem que estavam na negligência, deixando os filhos no quarto, achando que estavam seguros, eles vão imediatamente para o autoritarismo. Então, o maior problema é esse. Quando você traz é porque é muito difícil para muitas pessoas se colocarem no lugar do adolescente. Parece que a gente não teve adolescência, né, Mar? Porque dois caminhos na adolescência dessa agressividade, né? Tem o para fora e o para dentro.
mas também tem aquela coisa assim das injustiças sofridas que me causam raiva, ou eu vingo dos meus pais, ou eu simplesmente morro em vida, que é o surto que temos hoje, né, de meninos deprimidos, né? O surto que a gente tem de adoecimento mental, porque a gente acha que colocar medo nos filhos também, por causa dos nossos medos, né? Então eu conto, aconteceu isso, acontece isso na internet, isso vai fazer com que ele não corra perigo, não corra risco, mas não é verdade. Os riscos, eles são muito mais relacionados ao estar sozinho, ao estar desamparado, a eu ter um vazio emocional gigante, que é o que o Jamie tinha e que as pessoas não conseguem ver. Não eram pais amorosos, eram pais mergulhados nas suas próprias dores, sem conexão com os filhos, isso é óbvio, sem intimidade com os filhos. Tem ali uma mulher sobrecarregada que está o tempo inteiro cuidando das emoções do marido para ele não explodir, porque ela sabe muito bem quem ele é. Tem filhos também que supervalorizam esses pais e acontece, tá no pedestal, meu pai nunca me bateu, meu pai nunca me bateu. Então esse era um discurso que tinha dentro de casa, óbvio, né? Mas a gente sabe, era um pai que não gostava que ele desenhasse, era um pai que queria que ele fizesse futebol, era um pai que queria que ele fizesse boxe. Então era um pai que quando ele errava no futebol, ele se sentia envergonhado e virava a cara pro filho. Isso é violência, são as violências que nem todo mundo enxerga. São as violências invisíveis, né? O quanto aquele menino mostra o tempo todo que ele procura o pai. Ele busca o pai. Ele quer se identificar com o pai. E ele só identifica com o pai quando ele é másculo, quando ele é forte, quando ele dá conta, quando ele explode. Aí ele é másculo, né? Ele é macho, ele é o pai, né? Mas quando ele desenha aquele cartão de aniversário que é muito significativo, né? Aí eu vou chorar, não vou. Cartão de aniversário é muito significativo para mim, né? Que é o quarto capítulo, que a gente se emociona, porque somos mães, né? Então a gente não tem como também nos identificar. E o pai olha para aquele cartão, ele desenhado, é muito bem desenhado, inclusive, e como a ficha cai do pai, né? A ficha cai quando ele olha aquele cartão. A ficha cai quando ele assenta na beira da cama com aquela mãe e diz: a gente podia ter feito mais. E a ficha cai enormemente quando ele pega aquele ursinho e a gente percebe que é um movimento assim: eu nunca fiz isso com meu filho. Eu nunca peguei nesse ursinho e beijei como se... Nunca fiz isso com meu filho, estou fazendo com o ursinho, né? Porque que eu perdi? Desculpa, eu poderia ter feito mais. Quando ele realmente percebe que faltou isso, né? Faltou ele entregar isso. E não faltou por falta de boa intenção, é exatamente isso, né? Porque, tipo, ele estava seco, porque ele nunca recebeu. Gente, é muito difícil entregar aquilo que a gente não recebeu. E ele já fez muito não batendo, entendeu? Então, para ele, já estava, tipo assim, nossa, eu sou o melhor pai do mundo, de certa forma, né? Eu fiz melhor que meu pai. Só que não é suficiente para a criança, porque a gente tem duas necessidades básicas que são do ser humano, né? Que o Gabor Mate fala muito, né? Que é o afeto e a autenticidade. Ou seja, a criança ela vem ávida por esse amor, por esse vínculo com os pais, né? Ela espera essa aceitação, esse amor que vem, né? Essa fonte de energia amorosa. E quando ela percebe que a autenticidade dela coloca em risco aquilo que os pais vão oferecer para ela, que é esse amor, esse afeto, ela abre mão dessa autenticidade. Então, muitos filhos vão tentar se moldar para poder atender as expectativas do pai. E isso que é o convite que a gente fica sempre trazendo para vocês, né, gente? Vocês têm que prestar atenção, porque a gente se torna pai e mãe e a gente cria um script na cabeça. Eu quero que meu filho seja assim, assim, assado. Ai, que vontade. E geralmente a gente quer que o nosso filho seja uma versão melhorada da gente ou a cópia daquilo que a gente ama. Né? Aquilo que a gente adora na gente, tipo assim, eu sou do esporte, eu quero que meu filho seja esportista. Igual eu, pra gente curtir junto, pra gente poder ter essa força de ser durão e tal, não sei o quê. Eu me identifico com isso, acho incrível. Quero ele assim. Agora, se eu tenho uma coisa minha que eu detesto, detesto minha timidez, eu quero que meu filho seja espontâneo, que ele seja, né, tipo, um garoto mais desinibido, que ele faça muitos amigos, não sofra com a minha dificuldade. E a gente esquece que o ser humano vem já com o jeitinho dele e que às vezes eles vão vir diferente daquilo que a gente imaginou. E se a gente não trabalha essa dor, esse luto nosso, a gente corre o risco de se tornar um pai carpinteiro e ficar querendo moldar esse filho para ele se ajustar ao nosso script, virar o personagem lá do nosso filminho. E esse filho sofre porque ele quer o amor. Ele fala, cara, se for necessário, muitos filhos vão abrir mão da autenticidade. Eu prefiro
fingir que eu sou outra pessoa, ou ficar buscando ser essa pessoa que meu pai quer o tempo todo, para poder garantir o amor dele. E muitas vezes eles vão ficar nessa falha constante, sentindo o quê? Sendo assim, eu não mereço amor, como eu não consigo ser essa pessoa que ele quer, deve ter algo de errado comigo. Eu sou feio, eu sou franzino, né? Tipo, eu sou todo mirradinho, olha só. E aí ele passa, o Jamie, né, no caso, a vida inteira buscando. Como é que ele faz para tentar garantir esse amor externo? A cena que ele grita com a psicóloga na hora que ele está se despedindo, né? Ele perguntando: Você gosta de mim? Fala para mim, pelo menos isso. Você gosta de mim? Buscando na psicóloga, que deveria ser um relacionamento assim, neutro, né? Não é alguém de afeto da família dele, não é a mãe, mas ele meio que quer, né? E olha como isso torna esse menino vulnerável, né? Porque vem com uma história de vazio imensa e está buscando amor em todos os cantos. Então ele busca uma pessoa que vai ali acolhê-lo, uma pessoa que vai olhar para ele com os olhos de que eu te entendo, e que é o que ele encontrou no submundo da internet. Que é exatamente as pessoas que estão lá no submundo, elas estão buscando esses meninos, essas meninas vulneráveis, que eles não querem saber quem eles são, eles querem saber qual a relação que eles têm com os pais. Isso foi uma filha de aluna Uma que pessoa do seu curso, né? adolescente. Então, assim, como que é importante a gente estar atento que o que leva a esse risco é a falta de relacionamento. Não é a falta de invasão de privacidade, de controle. Exato. Não é isso. Porque eu vou falar, eu tenho aí uma experiência, eu tenho quase 30 anos que eu atendo famílias. O que torna os adolescentes vulneráveis para o perigo, para o mal, é a falta de educação sexual, sim, que teve uma pessoa que trouxe aí, então eu quero trazer a falta de educação sexual, a falta de uma educação antirracista, a falta de uma educação antimisógina. Qual é os nossos discursos nas nossas casas? O quanto a gente não consegue se responsabilizar, Mar, porque a gente não teve isso também. Na nossa educação, a gente não teve uma educação antirracista, mas a gente precisa promover essa educação para a paz. A gente não teve uma educação antimisógina. A gente teve uma educação que, por causa do sistema patriarcal, machista também. Né? Qual o lugar ali que as nossas mães ocupavam, que nossos pais ocupavam? O quanto a criança é invisível dentro desse sistema patriarcal, né? O quanto o adolescente é o chato, é o aborrecente, é a fase chata que só tem que esperar passar. Não é a fase chata que tem que esperar passar. É a fase de mais risco na vida da pessoa. É a fase mais potente e linda, porque é onde se descobre a vocação, é onde se encontra com a sexualidade, na forma também de atração sexual. É quando eu faço as minhas amizades para o resto da vida. É quando eu começo a me relacionar de um lugar mais horizontal, com mais equidade, mas também a fase que eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso levar meus pais dentro de mim, porque é esse senso de pertencimento que me protege do mundo lá fora. Do mundo lá fora e do mundo aqui dentro. Porque hoje o que acontece com a nossa geração, que não teve uma educação digital e que precisa agora também ter uma educação digital, eu falo que os pais de hoje precisam ter educação digital, educação antirracista, educação antimisógina, educação anti-homofóbica, para que eles não passem para frente um preconceito mesmo. E essa educação voltada para a violência. Porque quando a gente não tem opinião também, ou a gente não se posiciona para os nossos filhos, não tem diálogo, a gente abre as portas para os extremismos. A gente abre as portas para as pessoas chegarem, falarem e convencerem nossos filhos do que for. Então, é muito importante que a gente esteja aberto a isso. Eu assisti um vídeo ontem, e que eu te indiquei no YouTube, foi indicado até na escola da minha filha, que chama Incels, ContraPoints. Então, mostrando como esse menino é capturado. É de dar um nó na garganta. Eu Porque vi em algum podcast desses, algum encontro, live, porque eu vi tanta coisa que eu nem sei onde é, eu não anotei a fonte, mas eu coloquei assim: sua família não gosta de você. Vem cá que a gente vai cuidar de isso. você. É meio isso. Então, assim, quando eles percebem que a criança não tem intimidade emocional com os pais, não tem uma relação com os pais, é um alvo fácil para eles. Agora, se eles percebem, eu marquei de sair com meu pai para ir ao cinema, eu vou fazer um programa. Opa, esse daí tá muito próximo, então já não dá para pescar, entendeu? Ou seja, a vulnerabilidade vem disso, gente. Vem da falta dessa intimidade. E você percebe na série que não tem essa intimidade. É isso que você estava falando, né? Inclusive, mais do que... tem aquela coisa que você citou, né? Da mãe ficar corregulando o pai, a filha também.
tem um momento que você vai percebendo, nesse último episódio principalmente, o quanto que essa filha tá cuidando desses pais, né? Ela é a filha boazinha, mas ela também é a filha codependente, que tá super alerta lá, sacando, nossa, tem muito problema acontecendo, isso é um cenário super clássico, né, da criança codependente. Meus pais estão passando por um perrengue gigante. Quem sou eu para trazer as minhas questões? Então, tipo, esse episódio é 10 meses depois da detenção, né? Então, tem uma hora que ela fala assim, que eles perguntam, eu espero que na escola não esteja tendo nenhum tipo de problema. Ela falou, meu, tá tendo problema comigo, óbvio. Tipo, eu sou a irmã do Jamie. Tipo, todo mundo me chama da irmã do Jamie. É como se eles só tivessem essa notícia 10 meses depois. Entendeu? Assim, que tipo de diálogo eles têm com essa filha? Porque o tempo todo eles estão negando, né? Não, mamãe não tá nervosa, imagina. Papai não tá nervoso, tá tudo certo. Ele gosta da van, mas é só uma van, não tem problema. A van é pichada e tudo mais. E aí tem uma hora que ela fala, eu cuido de mim, não se preocupa, mãe, deixa que eu me cuido. Mas o tempo todo ela está, na verdade, também preocupada em cuidar desses pais, que não é o lugar dela. Então são esses detalhezinhos que é importante a gente conseguir identificar para ver que não é funcional essa família, entendeu? Então a gente pode fazer muita coisa. E sim, é importante uma educação digital, é importante uma educação sexual e tudo isso para a gente poder educar nossos filhos, mas principalmente sendo esse exemplo que você falou, né? Porque muitas vezes a gente está promovendo bullying em casa também, a gente não percebe. Porque a gente tem, às vezes, o nosso jeito de se vincular, gente, com o outro, é muito parecido com o jeito que a gente recebeu na infância também. Então, se eu fui alvo de piadinha na infância, se era desse jeito que os meus irmãos faziam brincadeira comigo, se minha mãe ignorava isso e deixava com que meus irmãos me tratassem dessa forma, ou se meus pais mesmo ficavam me provocando e me comparando com os meus irmãos, é desse jeito que eu vou, muito provavelmente, agir com os meus filhos achando que é só uma brincadeira, que não tem nada demais, ou então que é importante ele ser comparado para ele poder se movimentar e ser uma pessoa melhor, porque ele tem que guiar o exemplo. Só que a gente não percebe o quanto isso também faz com que ele seja mais alvo, mais facilmente alvo de um bullying num outro espaço, porque ele está acostumado a se ver como um serzinho inferior, ele tem uma autoestima já mais frágil, ele não sabe respeitar, ele não tem espaço para colocar limite. Então, assim, a gente tem que ficar atento para esses detalhes, porque a gente não percebe. É muito sutil para a leitura de muitos, né? Sim, a gente vai buscar esse ambiente parecido com o ambiente das nossas casas, né, Mar? A Isso. vida inteira, né? A vida inteira. Enquanto a gente não passa por processos de realmente de consciência, é isso que a gente busca. Né? Quando você traz essa coisa, né, da codependência, mas principalmente desses meninos que cuidam, porque isso é o que a gente tem de mais comum hoje nas famílias. Porque as famílias querem fazer diferente. As famílias estão tomando consciência, mas sem um acompanhamento, essa família vai para o outro extremo. Então, ela não querendo ser tão violenta fisicamente, ela vai para um extremo de negligência, muitas vezes. E ela está mergulhada nas suas dores, porque se ela passou por um processo de consciência, muitas vezes ela vai estar gatilhada na dor. E gatilhada na dor, eu estou ali mergulhada nas minhas dores e meus filhos precisam cuidar de mim. A gente precisa lembrar que os nossos filhos estão no nosso mundo emocional. Então não é sobre o que a gente fala, nem sobre o que a gente faz, mas é como a gente se sente. Então olha que complicado e olha que difícil. Para nós que não podemos sentir nunca, a gente precisa tentar buscar sentir, que é uma atitude mais honesta, porque o que a gente faz quando a gente toma consciência é bloquear também a nossa raiva, é bloquear tentar bloquear os nossos medos e tristezas para parecer que está tudo bem para os nossos filhos, né? Ali Exato. tinha umas também, né? De que tá tudo bem, mas tá tudo bem aonde? Tá tudo bem com quem? Né? Porque tem uma filha em sofrimento, que você falou, e depois de tanto tempo eles sabem que ela tá também sofrendo bullying na escola. Ela estava sofrendo bullying na escola e ninguém sabia, né? O Jamie sofrendo bullying ninguém sabia. Tinha evidências, né? Porque ele mudou o comportamento. A escola traz, eu não lembro se na série fala que chamou os pais, não sei, mas mudou o rendimento escolar, né? Os pais estão tão afastados, tão distantes, tão sobrecarregados também, né? Um pai que vicia no trabalho, trabalha de noite, né? O Jamie fala assim, ele trabalha de madrugada porque se paga mais. E a psicóloga pergunta, ele está satisfeito com o trabalho? Aí o Jamie fala, ele ia estar satisfeito de consertar vaso sanitário, né? Então, o quanto ali evidencia todas as frustrações, todas as disfunções da família. Então, quando a gente fala que uma família daquela é funcional, a gente tem que ficar bem alerta para pensar no qual era a nossa família. Porque se eu achei que ele ia funcional, provavelmente aquela família está parecida com a que eu vivi. E eu Aham, não tomei consciência, né? Se eu tomei consciência, é claro. outra. E eu quero
acreditar que ela foi funcional, né? Pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém me jogue na cara que tinha algum problema ali, né? Porque isso, Meu pai nunca sei lá, explicaria muita bateu, coisa, mas minha mãe dói nunca me muito. deu um dedo. Exato. A minha, meus pais, por exemplo, nunca bateram. Mas Não, não quer dizer que eles conseguiram entregar. eu apanhei. Mas eu É, tô eu dando. sei. A gente, às vezes, reforça isso, né? Eu nunca apanhei, então eu tive uma família amorosa, maravilhosa, né? E não é verdade. A gente precisa entender que na sociedade patriarcal, a criança é invisível. Ninguém escuta a criança, ninguém escuta o adolescente. Então, todos nós sofremos violência na nossa infância. Isso Uhum. é certo. E lembrar, eu ia falar uma coisa quando você estava falando do trauma. O trauma não é o que acontece. Então, o trauma daquele menino não é o bullying, o trauma daquele menino não é a rede social, não, o trauma daquele menino é não ter tido para quem contar, é não ter tido com quem conversar, é não ter tido a quem ali segurar, né? Então, quando ele está vulnerável, se sentindo um lixo, lá no vídeo do Incel ContraPoints, mostra, né, o quanto eles fazem de tudo para depreciar aquele ser humano e você tá certo de tudo. Você tá certo de odiar mulheres. Porque você nunca vai ter uma mulher. Você nunca vai sentir o prazer de estar no colo ou sendo abraçado por uma mulher, porque você é o tipo que elas não querem. Então, esse menino já se sente ali humilhado, mas se sente forte porque tem uma galera junto com ele. E aí ele vai encontrar com uma menina que ele acha que está na pior. E como ela está tão vulnerável quanto ele, pode ser que ela fique e ela pega, ignora e empurra ele, e ele cai no chão. Aquilo é muito significativo. Ela cai no chão e ele olha para ela e imediatamente ele levanta e vai e dá os golpes de facada na menina. Então mostra o quanto eu tô vulnerável, o quanto aquilo ali me dá uma raiva tremenda e eu desconto nessa menina tudo e ele ainda fala. E eu ainda não fiz nada com ela. Porque até o fim ele fala que não fez, né? Só no final a gente vai ter isso bem claro, porque ele fala que matou e é evidente desde o primeiro capítulo, que lá no vídeo mostra tudo, mas ele ainda continua negando. Mas ele fala, não fiz nada com ela. Se fosse outro, ia enfiar o dedo nela, ia fazer. Então, como mostra mesmo essa coisa da misoginia bem como é descarada, né? Crua e nua ali. Então, como esse Uhum. menino sente? Ele sente que ele não fez nada. Porque ele não Uhum. tocou, ele não fez o que todo mundo faria, né? Tem gente que pergunta se ele era psicopata, mas não, gente, ele não era psicopata, não tem traços de psicopatia aí, tá? Se ele fosse psicopata, ele não ia ter esse desejo tão grande, assim, de querer ser amado, de ficar procurando com a psicóloga e tal, porque realmente a pessoa fica mais, né, digo, anestesiada do sentir, ela tá mais desconectada, então não tem traços de psicopatia, tá? Não foi uma coisa que nasceu com ele, não, enfim. A Cássia falou do filho do policial que sofre bullying também, né? Quando tem a visita na escola, no segundo episódio, tem uma coisa assim muito linda que acontece, que não sei se todo mundo percebe esse chamado, assim, essa mensagem que é transmitida, que eu achei super bonita, especialmente porque eu vi duas vezes, acho que ficou mais evidente. Mas o primeiro episódio começa, não sei se vocês repararam, com a mensagem que o Adam, que é o filho do policial, manda para ele, dizendo que tá com dor de barriga e que não quer ir para a escola. E aí o pai já fica todo injuriado, já começa a tirar sarro do menino, mostra a mensagem, menosprezando o garoto para a colega dele, né, que é a investigadora também, falando, lá vem meu filho aqui com desculpinha, que não quer ir para a escola, quer escapar da escola, não sei o quê, manda mensagem para mim. Óbvio, eu sou mais mole do que a mãe, vou mandar a mãe dele resolver, que a mãe dele tem que fazer ele para a escola, né, beleza. E aí, o que acontece? Como ele tem que fazer a visita na escola do filho para poder investigar onde está a arma do crime, qual será o motivo do crime e tal, tem uma hora que o garoto, o filho dele, pede para conversar com ele, porque ele pede, se alguém tiver informação, quiser conversar com a gente e tal, e acaba tendo uma conversa com ele por privado. E o pai até fala, assim, para a inspetora depois, né, para a investigadora, nossa, foi a conversa mais longa que eu tive com meu filho há muito tempo. Mas, enquanto ele está fazendo a visita, o filho está morrendo de vergonha da história do que o pai vem e tal. Ele até avisa, eu vou, mas fica tranquilo que eu vou ficar na minha, não vou ficar expondo você e tal. Mas ele saca que o filho está sofrendo bullying também. Na hora que ele menciona que ele é pai sei lá, que ele chega lá, fica todo mundo fazendo barulho de porquinho na frente do garoto, o garoto é negro, né? Enfim, quando ele se dá conta, aí é bonito, porque tem aquela corrida que ele faz, né, para poder perseguir o outro garoto, e ele corre, 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 na hora que ele tá voltando, parece que as fichas vão caindo, assim, né, como se o corpo dele tivesse, eu tô entrando em contato com as emoções, sei lá, com o meu corpo, tô sentindo, né, o que tá acontecendo, e aí ele saca, cara, tá faltando relação com meu filho. É muito lindo, gente.
É muito lindo. Então ele chama o filho dele para almoçar com ele. E o filho até estranha. Fala, meu, inclusive quando ele chama o filho de filho na conversa, o É. filho toma um insulto. Fala, você nunca me chama de filho. O que aconteceu? Ou seja, é um processo. Então, o que que eu falo para vocês, gente? A gente, às vezes, outra coisa que a gente traz na educação positiva, né, muito forte, Flor, de o pai tradicional, ele está muito preocupado em consertar o comportamento, né? Então, ele olha aquele comportamento e fala assim, cara, meu filho tem que ir para a escola. Ele não pode deixar de ir para a escola. A intenção é perfeita. Tipo, o correto é ir para a escola. Então, eu olho o garoto colocando a desculpa de que está com dor de barriga e falo, ele está inventando moda para poder escapar da obrigação dele. Tipo, ele tem que aprender que não é assim. Eu não vou ficar dando trela para ele. Eu vou colocar o limite necessário, vou insistir, vou garantir que ele vá para a escola. O que a gente faz na educação positiva? Por que meu filho não quer ir para a escola? Por que toda hora ele precisa inventar uma desculpa? O que será que está acontecendo? Entendeu? A gente fica muito mais alerta em tentar entender o que está por trás do comportamento, o que está gerando esse desconforto. E aí, claro, no caso, o garoto que está sofrendo bullying, né? A gente já pode ajudar aqui, Má, porque muitos meninos e meninas que estão sofrendo bullying, o primeiro sintoma é psicossomático. Então, realmente ali tem uma dor de barriga, tem uma dor de cabeça, tem um adoecimento exagerado na adolescência, está sempre pegando virose, porque a gente sabe que esses níveis de cortisol muito altos, por causa da violência sofrida, eles geram uma queda de imunidade, porque altera toda uma cascata ali de hormônio e, além de tudo, diminui sua imunidade. Quem está com cortisol nas alturas vai ter uma imunidade pior. Então, sempre a gente fica alerta com isso, né? A gente tem que estar mais sensível. Então, foi importante. E importante também, Mar, porque é linda a história. Essa história, ela é digna de a gente parar e olhar como é esse movimento de um pai para um filho, quanto o filho está sempre esperando, né? Porque essa história do policial com o filho que vem para deixar a série aconchegante em algum ponto, né? Uhum. Então, o quanto, inicialmente, quando ele chama para almoçar, tipo assim, mas você não tem tempo, você não vai trabalhar, você está cheio de trabalho. Aí ele fala, né? Mas sempre vou ter tempo para você. E tem o tempo para você. E vai almoçar com o filho. E aí o filho, ai, parece que ele entra num êxtase, né? De pertencimento, né? Meu pai me É, ama, ufa! meu pai tá me olhando, tá fazendo um esforço para me olhar, né? E é lindo isso, porque é aquela coisa do nunca é tarde, né? Porque às vezes você pode estar lá há décadas, há vários anos, ignorando seu filho sem perceber, que é o lamento que o outro pai tem no final, né? O pai do protagonista tem no final, que ele vai lá e abraça o urso e fala, cara, faltou, não deu tempo de eu ter percebido que eu estava não conseguindo te entregar esse amor incondicional, essa presença, né? Esse vínculo e tal. Mas o policial tem essa chamada, é muito lindo, assim, é um convite para cura, entendeu? Então, nossos filhos, eles estão o tempo todo dando sinais, né? E a gente tem que ter muito esforço para não olhar eles com essa leitura assim de, ai, não acredito que ele está inventando moda, entendeu? Gente, conectem, confiem naquilo que seus filhos estão E o tanto manifestando, entendeu? que a educação tradicional, ela nos coloca tanto no estado de infantil mesmo, de imaturidade emocional, que a gente quer que o filho siga padrões sociais. Então, eu quero que meu filho seja bem visto na sociedade, ou que eu seja bem vista por causa do meu filho, e eu esqueço de olhar para o meu filho. Então, eu estou o tempo inteiro buscando uma aprovação da sociedade, em vez de olhar para as emoções do meu filho. Porque as minhas emoções estão muito mais relacionadas à aprovação da sociedade por mim, aí a sociedade que ali tem uma representação da mamãe, do papai, do que for, né? Então eu quero ser bem vista pelo outro, mas eu esqueço que existe ali um ser que precisa de mim, que está para além de mim, das minhas expectativas e tudo mais. Mas o quanto é lindo isso da maternidade, que foi uma coisa que você falou no início, eu queria trazer, o quanto a maternidade ela se torna muito mais bonita quando a gente entende que os nossos filhos vieram para nos salvar. E nos salvar no sentido de que o quanto eu estava vivendo uma vida tentando buscar a aprovação do outro. São os nossos filhos que nos resgatam a nossa autenticidade. Porque eles mostram que todos nós temos luz e sombra. Então, são as sombras, entre aspas, dos nossos filhos, ou que eles espelham de nós, que é o mais importante da gente estar ali lidando e se aproximando. Porque é essa integração de luz e sombra que leva a gente para um lugar de vida e não de sobrevivência. Estamos todos sobrevivendo. E quando a gente está
muito preocupado com a opinião de todo o resto, menos com a opinião do meu filho, eu estou em estado de sobrevivência. Eu não estou em estado de viver. A gente fala que o único instinto que ganha do instinto materno é o instinto de sobrevivência. Então, se eu estou ali querendo sobreviver para ser visto como era na infância, eu não vou enxergar meus filhos. Eu não vou enxergar. Total. E eu sempre falo, assim, inclusive na mentoria eu falo muito disso, né? O quanto a nossa dificuldade de aceitar nossos filhos como eles são, fala da nossa dificuldade de nos aceitar como nós somos. Tem a ver do quanto que nós fomos lá atrás, desviados também da nossa essência, para tentar buscar esse olhar, esse afeto dos pais, essa aprovação dos pais, porque a gente também precisava disso, né? E a gente acabou se moldando, e a gente muitas vezes se esqueceu mesmo, perdeu esse elo com a nossa essência. Então a gente está aqui vivendo um personagem, né, levando a vida adiante, funcionando para poder fazer as coisas acontecerem, e quando vem as crianças, vem os nossos filhos, é aquela terceira chamada, né, o terceiro nascimento que a gente fala, porque o primeiro é o nascimento, depois é a adolescência, depois... Mas é como se fosse assim, cara, todas as coisas que cutucam, que mexem com a gente pode entender que tem a ver com isso. Cara, eu não consigo aceitar uma criança que, sei lá, que que fala demais, porque eu fui muito calada. E aí ela tentando se expressar me deixa angustiada. Mas espera aí, ela que tem que aprender a falar menos, ou eu que tenho que voltar a aceitar essa porção minha, que era toda espontânea, linda e maravilhosa e perfeita, mas meus pais não tinham capacidade de acolher, entender, e ficavam lá reprimindo, dizendo... Criança, na hora da comida, não pode falar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então é lindo, porque é constantemente isso, né? Ju, eu queria aproveitar, eu sei que está com o seu tempo curto, não quero estender, mas tem dois pontos ainda que eu quero tentar falar. Um deles é explicar um pouco a geração do quarto, né? Porque eu acho que traz muito isso. Explicar esse movimento da criança, do adolescente que se mete no quarto, falar um pouco dessa... Muita gente... de entender esses movimentos, o quanto que essa dor, por exemplo, o que eu vejo um pouco da história do adolescente que vai para o quarto. É também aquele adolescente que não se sente à vontade no ambiente da casa, um pouco daquilo que a gente falou. Eu não posso ser eu mesmo. Eu até coloquei lá aquele vídeo que eu coloco sempre quando a gente vai tratar sistemas da adolescência, né? Baseado no livro do Hugo Monteiro, né? A Geração do Quarto, que é um livro maravilhoso, que quem que tiver interesse para poder aprofundar pode ler a respeito. Mas, basicamente, o adolescente que se sente criticado, que se sente julgado, que, sei lá, que não tem espaço para ser ele mesmo, que não pode expressar as próprias emoções, que é humilhado quando traz alguma questão, ridicularizado às vezes, sabe? Que é cheio de rótulos e tal. Por que diabos ele vai ficar querendo conviver com você? Entendeu? Eu sinto te dizer dessa forma, entendeu? Mas por que ele vai se sentir estimulado a sentar na sala de jantar e ficar contando a vida dele? Não! E aí eu vou me distanciar. E muitas vezes as pessoas vão interpretar, mas na adolescência ele gosta de ficar isolado, porque faz parte, não sei o quê, porque ele quer ficar mais com os amigos. Tem uma parte que sim, só que a gente, muitas vezes, é interessante talvez trazer sinais. O que pode ser preocupante nesse movimento para eu poder ficar em alerta? Porque muitos desses adolescentes que estão dentro estão se automutilando, estão com pensamentos suicidas, estão com a autoestima tão lá embaixo Cheirando que às vezes desodorante, né? Cheirando não, colocando desodorante na boca. estão deprimidos, estão ansiosos, estão aí e estão expostos a esses grupos, né? Conversando com essas pessoas, aí a gente não tem ideia do que está acontecendo. Assim como eles falavam, eu achei que eles estavam seguros, eles estavam no quarto, entendeu? Tipo, eles estavam lá no quarto, estava tudo certo. Enfim, trazer um pouquinho dessa... Acho que assim, a primeira reflexão para as famílias tinha que ser o ambiente fora do quarto, ele é convidativo. Se o ambiente fora do quarto não for convidativo, esse adolescente não vai sair. Porque dentro do quarto ele está ali minimamente relacionando com alguns amigos ali da escola, ou ali está jogando um jogo, e lá fora ele sabe que só tem críticas o tempo todo. Não penteou o cabelo? Escovou o dente? Né? Fez isso. E a gente faz automático, porque foram o que as nossas mães fizeram. Hoje eu tive um exemplo disso aqui em casa. Né? Eu estava já pilhada, porque eu vou viajar para um curso, a minha filha também, e eu falei assim, Malu, escova o dente, filha, tá na hora da escola, filha, faz isso, deixa eu lavar o seu pé. E ela, você é uma chata! E quando ela gritou, você é uma chata, eu falei assim, filha, não grita isso. Eu preocupei muito mais com o vizinho do que com a emoção que a minha filha estava sentindo naquele momento, e o quanto eu estava sendo chata. E o quanto eu preciso agradecer ela, que bom que ela me chamou de chata, porque é quando eu vejo que eu tô ali realmente gatilhada e reagindo com ela. Então, quanto esse ambiente fora do quarto ele é bom.
O quanto eu torno agradável a minha companhia. O quanto eu estou ali do lado com escuta, escutando, sentindo aquele adolescente. Porque se eu tô assim, ele vai querer sair do quarto. Isso é fato. Agora, se ele encontra só esse peso, pais que estão brigando, ou até pais que não estão brigando, pais como os pais do Jamie, que estão no silêncio total, mas tem uma nuvem negra em cima da nossa casa. Ele não vai sair, porque ele já encontrou outras maneiras de encontrar prazer. Ele não encontrou citocina, que é esse hormônio do amor, que ele encontraria fora do quarto, mas ele encontrou dopamina, que é um hormônio que dá um prazer imediato. Então, passando videozinho de TikTok, conversando com os colegas no WhatsApp, dando gargalhada, compartilhando fotos, né? Então, para sair do quarto, é normal, é natural da adolescência essa procura pelas relações de pares horizontais. Até para eu buscar quem eu sou para além do meu pai e da minha mãe. O ideal é que eu vá para esse lugar de procurar relações já com os meus pais dentro de mim. E para os meus pais estarem dentro de mim, eu precisei ter diálogo, escuta, não julgamento, pais que me acompanham, pais que estão ao meu lado, pais que estão disponíveis para mim em alguns momentos. Não é viver por conta 24 horas por dia, porque isso não é possível. Mas eu estar ali dedicando um tempo de qualidade, um tempo para esses meninos é fundamental. Se eu não fiz isso até a adolescência, sempre é tempo. Eu falo que o primeiro passo é bato na porta. Bato quantas vezes for necessário. Foi o que eu fiz com os meus filhos. Então, eu comecei a ter consciência quando eles já tinham 14, 12 anos. Então, eu batia na porta e perguntava o que eles queriam de mim naquele dia. E fazia pão de queijo, e fazia bolo, e fazia misto quente, e perguntava o que eles queriam. E aí, eles foram deixando eu estar mais perto, assentando perto de mim na sala de televisão, deixando eu entrar no quarto e assentando na cama deles enquanto eles estavam fazendo outra coisa. Né? Tentando buscar um assunto. Então, esse movimento de minha mãe parou de estudar e trabalhar, que é a única coisa que ela faz na vida, para ter um tempo para mim, olha o quanto é importante. E o quanto eu, muitas vezes, fugi desse relacionamento estudando e eu não precisava, né? Estudando, trabalhando. Então, eu conto que às vezes, eu preferia estar no trabalho do que relacionando com os meus filhos. Por quê? Porque eu era uma mulher ferida, completamente ferida. Ainda sou. Ainda sou. Então, hoje, bem melhor do que antes. Então, não quero ser a Juliana de 10 anos atrás, não quero ser a Juliana de 5 anos atrás, eu quero ser a Juliana de agora. Porque essa Juliana de agora sabe que ela tem um caminhaço pela frente. Então, eu preciso ir caminhando aí e aprendendo com os adolescentes, com as crianças e com os meus filhos. Eu aprendo todos os dias com eles. Então, o que eu aprendo e eu quero dizer para vocês é: eles estão doidos para sair do quarto. Eles estão doidos para ter um relacionamento conosco. Eles estão doidos, mas eles estão doidos com essa versão nossa que olha para eles, que preocupa menos com a sociedade, preocupa menos com o que o vizinho vai falar e preocupa mais com o que a gente está sentindo aqui, como a gente está se sentindo. E a gente perde uma oportunidade maravilhosa, né, com essa convivência com eles. A convivência com eles nos traz dor em alguns momentos, porque dói acessar esse mundo emocional, mas é o que cura. Então, a nossa oportunidade de ser curado ou ir no caminho de cura nessa vida, nessa existência, são os nossos filhos. Se a gente se afasta deles, e eles estão na nossa casa por muito pouco tempo, né? Então, eu já tenho um filho que já saiu de casa. Então, ele ficou em casa 21 anos, gente. É muito pouco. Então, eu tenho ali do lado da tela de televisão, eu tenho uma tela que passa foto o tempo todo. Meu marido fala, eu vou tirar esse trem, porque é objeto de tortura. Você chora todo dia. Eu assento do lado da tela e fico assim, ai, meu Deus, eu não aproveitei o que eu tinha que aproveitar. Ai, eu não aproveitei. Olha, você vê a carinha dele. Aí eu falo assim, bem, olha a carinha dele, ele estava triste. E eu não percebi que ele estava triste. Ai, Deus. Vem de uma mãe que vai para vitimização também, né? Meu Deus, tudo é culpa minha. Mas é só para dizer assim, o quanto eles querem esse movimento. Na série tem isso, né? O policial faz um movimento mínimo de convidar o filho adolescente para almoçar, para lanchar com ele. E o adolescente muda o semblante. Porque se eu tenho meu pai e a minha mãe, eu tenho tudo. E eu não preciso de mais nada. Né? É lindo. Porque É lindo. a maior dor é não ter. É não ter alguém para segurar. É não ter um porto seguro. É não ter uma âncora na vida. Né? Sim, Porque se eu tenho, eu posso
para qualquer lugar. A gente fala que é o trauma também, um jeito de falar, não é aquilo que aconteceu, também é aquilo que não aconteceu. Uhum. Né? Essa falta é muito traumatizante. Esse vazio é muito doloroso e a gente fica tentando preencher a vida toda. Teve até alguém que falou, ele usava o cigarro, depois ele colocou a maçã, né, para poder tentar suprir. Mas é sempre assim. Como é que eu faço para me autorregular, para lidar com esse vazio? Ju, nessa sua fala, me veio só uma lembrança assim do quanto às vezes a gente se depara com esse mundo, assim, com essa leitura da educação positiva e fala assim, realmente eu acho que eu tenho que tentar entregar tudo isso e às vezes isso pode também provocar uma sensação de que eu preciso saber fazer tudo direitinho, né? E não é sobre perfeccionismo, tá, gente? Só para frisar isso, deixar isso bem claro. É sobre ter realmente uma intenção de estar entregando para os filhos e saber lidar com os erros quando eles acontecem. A gente não vai conseguir fazer sempre daquele jeito mais impecável, que nem isso. Você estava sendo chata com a tua filha e ela te chamou atenção, mas aí você sabe também escutar aquilo, acolher aquilo e não achar que é a criança que tem que me respeitar e não falar desse jeito comigo. Enfim, a gente vai aprimorando. Só para dizer que não é essa a meta, entendeu? Se tornar pais perfeitos que fazem perfeitamente tudo que a gente está propondo. Não. É até o oposto, assim, é aceitar a nossa humanidade. Mas é estar com uma postura de constantemente eu quero sim melhorar, eu me torno alerta para poder identificar quando que a dor da minha criança está falando mais alto e eu estou, de repente, respondendo para o meu filho, agindo com o meu filho de uma forma que é para poder acalmar a dor da minha criança ou me autorregular. Eu preciso que ele pare de agir assim, porque assim eu me sinto calma, porque eu não dou conta. Entendeu? É você reconhecer quando você está saindo de uma postura mais madura, né? Tá de repente sendo acionado por essa criança ou adolescente interior, para poder se observar e falar, opa, tem vezes que você vai conseguir interromper antes, tem vezes que você vai conseguir interromper depois, tem vezes que você vai se dar conta só depois e fala, puxa, aquele momento sem querer não deu certo. E você vai refazer da próxima vez, tá tudo certo, tá? E só por último, Ju, aproveitando que você ainda tem... Que apareceu. Silvio trouxe uma fala que me emocionou aqui enquanto estava falando, que é sempre digo que o amor deve ser abundante, né? E amar não é tão simples. Amar pressupõe deixar o outro ser o outro. E é muito lindo isso, porque é esse movimento, sabe? Porque eu só me sinto amado quando o outro está ali me deixando ser, me deixando ser, me deixando falar, sem me interromper, sem me consertar, sem falar sobre o meu cabelo, sobre o meu olho, sobre a minha espinha que está aqui, né? Teve uma mãe que trouxe aí a coisa da foto. O quanto a gente está olhando para as fotos e está deixando de olhar para os nossos filhos? Por que eles deixam de querer tirar foto? O motivo principal é a questão da autoimagem na adolescência, né? Porque eles estão passando por uma fase realmente que eles estão em transformação e eles não se reconhecem mais. E às vezes porque a gente está muito mais preocupado em tirar foto para mostrar para o outro ou colocar no Instagram do que olhar para o olho deles, olhar no olho deles e deixar que eles sejam, né? Então, quando eu sinto que porque tem aquela frase linda que eu sempre trago da escuta, né? A escuta ativa é quando eu deixo o outro habitar em mim enquanto ele fala, né? Quando eu deixo o outro habitar em mim enquanto ele fala, isso é a maior prova de amor que você pode dar para o outro. Então, não é dando presente, não é dando coisas, não é comprando a comida mais gostosa, não. É deixando que o outro seja o outro, né? Enquanto está conosco. E só complementando, porque assim, e é um desafio tremendo, porque uma das dificuldades que a gente tem de oferecer essa escuta ativa, real, assim, de presença, é que a gente se angustia com a dor dos filhos e a gente quer arrancar eles da dor cada vez que eles trazem um probleminha que eles estão tendo. E isso silencia. Se eu fico lá tentando, tipo, na mentoria mesmo esses dias, uma mãe contando, né, que ela se angustia porque ela sofreu muito bullying, então qualquer coisinha que a filha traz da escola, de conflito com as crianças, ela entra em pânico e já tenta consertar a dor. Você não tem que se importar com isso. E isso não é escuta, gente. Isso silencia o outro percebe. Minha mãe fica tão, por exemplo, nesse caso, minha mãe fica tão desesperada que é melhor eu não trazer as minhas questões. Entendeu? Então, assim, como que eu acompanho a emoção do meu filho e permito que ele traga aquilo que é dele sem projetar a minha dor, sem misturar a minha história com a dele, entendeu? Porque não se trata dela pequenininha, naquela história, contando a história para ela mesma. Não, é a filha dela trazendo, olha, no refeitório não quiseram sentar comigo, e eu tive que sentar com outra criança. Nossa, como que você escuta a tua filha sem querer arrancar ela desse... Nossa, filha, como que você se sentiu? Como foi para você? Entendeu? É tão difícil sustentar
isso, gente, mas a escuta, ela cura. Ela é muitas vezes, ela é justamente aquilo que eu estava falando. Quando não tem espaço de escuta, tem o trauma, tem a dor, porque aí eu não tenho para quem contar, ninguém está testemunhando a minha dor, ninguém está acompanhando a minha dor. Agora, se tem verdadeiramente, só isso é o que pode mudar o shift, né? Não tem espaço de escuta nas nossas casas, vai ter na rede. E vai ter no fundo da rede. Então, é muito importante a gente entender que tem sim pessoas esperando esses meninos caírem na isca. Essas meninas caírem na isca. E é importante a educação sexual para essa menina saber. A gente não falou nada sobre a parte prática, né? Então isso que eu ia falar. O último detalhezinho que eu queria trazer era você trazer um pouquinho da sua experiência, porque você falou que muitos pais que você acompanha estavam contando que estão arrancando o celular dos filhos, que estão entrando numa coisa de excesso de controle, de querer invadir a privacidade. E muitos espaços estão falando disso, da importância de, não, invasão de privacidade não é invasão de privacidade, é cuidado. E a gente tem aqui uma perspectiva um pouco diferente que a gente queria trazer para vocês, mas também não é, tipo, soltar a criança, o adolescente, sem nenhuma supervisão, nem isso. Então, mostrar na prática como que a gente faz para conduzir, né, para estabelecer esses acordos com um adolescente, com a criança, com a pessoa que tem um celular, já o filho que já tem um celular, de um jeito que seja respeitoso, que não seja com essa invasão, porque a gente até sabe que não funciona, né? Tipo, no final eles vão fugir, vão burlar e vão se magoar. Juntos, assim, eu vou com a minha prática mesmo, com a minha experiência de consultório, aconselhamento, os meus filhos. Então, depende do que foi feito, né, na infância, a gente precisa primeiro relacionar. Então, o primeiro passo não é invadir, o primeiro passo é relacionar. Então, tem que buscar relacionamento, buscar confiança, respeito mútuo. Esses são os primeiros passos. Intimidade emocional, conto das minhas dores. Porque essa galera que tá falando aí de invadir, não pode ter privacidade, esqueceu que já foi adolescente. Esqueceu que já foi adolescente. Então, a gente precisa primeiro pensar quando que é o ideal de dar um celular para um pré-adolescente, né? Para uma criança, nunca. Mas um celular para um pré-adolescente, a partir de 12 anos. Hoje já há algumas discussões sobre 13, 14 que eu acho um pouco irreal. O real é 12, que é quando realmente 12, 13 anos começa-se a adolescência e eu estou caminhando para o outro, né? A gente fala que 14 anos começa, 13, 14 anos realmente esse renascimento. Mas 12 a gente já vê essa coisa da necessidade de estar com os amigos, de conversar com os amigos, de estar com eles. O quanto eu posso propiciar também que meus filhos estejam convivendo com os amigos, né? O quanto eu posso chamar para minha casa, tudo isso é importante. Nós que estamos querendo cada vez mais ficar isolados. Então, primeiro, pensar 12 anos. Quando eu vou dar o celular para um adolescente, eu preciso fazer alguns combinados. E combinados são combinados, não são regras. Combinados existem e vão ser violados. E isso não implica castigo. Então, eu recebo muitos pais que falam, tomei o celular, não sabia o que fazer e agora estou desesperada. Porque eu quero dar o celular de novo. Tá vendo como que a gente fica entre os dois extremos? Né? Então, tomei ali, a série me tirou do sério, tomei o celular, coloquei de castigo, 1 ano sem celular. Gente, isso não funciona. Porque os meninos dão um jeito de comprar o celular sem o pai saber. Então, tudo isso tem jeito de fazer. Eu tenho um paciente que matava a aula e deixava o celular dentro do banheiro da escola, porque o pai tinha como saber onde eles estavam. Menino que ia para casa de um colega, fingia que ia para casa de um colega, deixava o celular na casa do colega e ia para a balada. Então, eles conseguem fazer de tudo quando não tem relacionamento, quando não podem abrir conosco. Então, se você quer acompanhar o seu filho, você vai ter que respeitá-lo. É o primeiro ponto. Não existe relação quando não tem respeito. O seu filho vai te respeitar quando você respeitar ele primeiro. Que respeito... Tá travado? Agora foi, voltou. Foi? A relação precisa de respeito. É o primeiro ponto. Então, eu preciso respeitar para ser respeitado. Então, eu preciso respeitar o meu filho. Eu preciso confiar no meu filho para poder acompanhá-lo. A gente pode, quando dá o celular, fazer combinados digitais, acordos em família. Eu preciso também ver qual o meu comportamento com o celular. Parou de novo, Mar? Não, voltou. Tá. Então, eu preciso também analisar o meu comportamento. Como que eu me comporto com a tela? O quanto de tempo estou ficando? Então, eu posso criar um acordo que na hora do celular, você que está parando para mim agora, Mar. Então, esses acordos digitais, eu preciso pensar qual que é o meu relacionamento com a tela também. Posso combinar? Filho, vamos tentar na hora do almoço
também se o almoço e o jantar for só para criticar e julgar, eles não vão querer. Parou de novo. Parou, Mar? Tá indo. Bem na parte que todo mundo queria, hein? Então, eu ia falar dos acordos digitais. Não sei se vai sair isso, que é importante. Mas a gente tem que analisar o nosso comportamento diante das telas. A gente tem que orientar nossos filhos. Educação sexual, educação antirracista, educação... Como tá ficando muito ruim, o que eu posso tentar fazer depois é fazer um post com essas dicas, entendeu? De como conduzir Sim, essa parte. Até aproveitando o encontro que você fez lá na sua comunidade, né? sim. Eu tenho lá as informações, eu anotei tudo direitinho. Eu posso me comprometer a fazer um carrossel com esses dados aí para as pessoas saberem como guiar nessas horas, porque é uma coisa mais A prática, gente pode fazer né? E tá até dando em certo. collab, né? A gente pode fazer até em collab, Perfeito. né, Mar? Show. Trazer essa coisa da segurança, printar, tô sofrendo bullying, printa, porque é uma prova, tá ali num grupo que estão falando mal de você, bloqueia o grupo, saia do grupo. Mas isso tudo vai acontecer naturalmente se esses meninos têm relacionamento conosco. Porque eles vão Isso. mostrar pra gente, vão contar pra gente. Exato. Olha, Se tá mãe, eu coloquei acontecendo uma coisa, me procura, confia em mim, né? Tipo aquela eu, coisa. uma foto, mãe, no grupo lá que eu fui no churrasco, eles colocaram um peito que não é meu, né? Então, por que isso? As fotos podem ser alteradas, isso acontece para pegar essas meninas. O problema todo, gente, é o estarmos sozinhos e não ter com quem contar. Ó, de repente a comunicação tá boa. Tenta. Relacionamento é que salva, o relacionamento é que tira o perigo. Então, tá, vamos falar dos nudes, né? A gente precisa dizer para as nossas meninas e para os nossos meninos, não envie nudes. Caiu na rede, é para qualquer um. Então, não dá para garantir que essa pessoa que você ama hoje, está apaixonadíssimo, morre por ela, vai guardar essa foto e vai depois usar contra você. É preciso falar com essas letras, com essas palavras. Não envie fotos de nudes. Ou até cuidado com as fotos que você coloca sua na internet. Porque as fotos podem ser adulteradas. Se você coloca uma foto de biquíni, eles podem fazer uma montagem que é o seu peito e você, né, nua. Então, eles podem fazer isso e isso pode te gatilhar, né? Isso pode te gatilhar, isso pode acabar com você. Então, eu tô aqui porque eu vou te proteger. Bloqueie as pessoas. Printa a tela, né? Então é importante, comunica comigo o que está acontecendo, não deixa virar uma bola de neve. Não, se alguém te deixa angustiada, se alguém te deixa desconfortável, me fala. A gente vai te ajudar. Nós não vamos te julgar, a gente vai te ajudar, né? Conta comigo para se defender, né? Então, em qualquer circunstância, e circunstâncias até que você comentou sobre alguém, mas eu preciso dizer, não comente sobre o corpo de ninguém. Não comente sobre nada, o comportamento, nada. Eu preciso sim, porque teve a Jordana que perguntou aí o que é misoginia, as pessoas já responderam. A nossa geração precisa estudar, gente. Nós precisamos nos posicionar. Então, eu preciso ter uma educação antirracista. Eu preciso primeiro, vou lá no livro, leio, depois dou para minha filha ler, ou leio com ela. Né? Ou acompanho aí perfis de mulheres maravilhosas que dão aí educação antirracista, tem a Sara Carolina, tem o Descolonize Educa, tem vários perfis. Então eu preciso ir atrás de informação, porque fomos criados racistas, homofóbicos, misóginos, machistas. Então a gente precisa desconstruir isso em nós para desconstruir nos nossos filhos. Senão eu vou assustar quando meu filho se tornar um Jamie. E aí eu vou pensar, como assim? Eu dei tanto amor para ele, ele assassinou uma menina a sangue frio com 7 facadas, né? Sim, né? A arma de um menino que não tem o cérebro desenvolvido, uma arma branca na mão de um menino que não tem o cérebro desenvolvido, ele vai na hora da raiva, na hora da violência, ele vai trazer tudo que causou raiva nele nesses 13 anos. Então ele mata facinho a menina, porque ele não teve acompanhamento. Não é invasão de privacidade nem controle. Ele não mata porque não teve controle. Ele não mata por isso. Por falta de Ele limite, né? mata porque ele está vindo de um vazio, de um desamparo tremendos. E quem não enxergou isso não entendeu nada. E só para finalizar com esse detalhe, né? E essa raiva que fica contida esses 13 anos, né? Ela pode vir para fora ou ela pode vir para dentro, tá, gente? Então, muitas vezes é o que vai explicar o comportamento de autoflagelação, o estado depressivo da pessoa, os pensamentos, né? Os pensamentos suicidas e tudo mais. Então, entendam o adoecimento do corpo, né? Porque a imunidade também cai.
Então, muitas doenças e sintomas têm a ver com isso, A tá? Então, leiam também. codependência, os relacionamentos tóxicos, todo mundo jogando agressividade para dentro para ainda ficar sendo bonzinho para a sociedade. Exato. Ju, queria muito agradecer. Ai, Obrigada aí pela disponibilidade, por essa conversa maravilhosa. Ficou aqui com todo mundo. Espero que a gente tenha conseguido trazer essa mensagem do quanto é importante a gente realmente focar no relacionamento com os filhos, que isso é o que vai não só garantir uma relação linda com eles e saudável com eles e de mais conexão com eles, mas também prevenir e proteger os nossos filhos, entendeu? É o amor. O amor é o único caminho, gente. A gente sempre vai bater nessa é tecla. o Onde tem medo, não tem amor. Onde não tem amor, não tem conexão. Onde não tem conexão, não tem vínculo, não tem relação. E você não vai conseguir instaurar a tua presença dentro do seu filho, porque o que garante que ele se sinta seguro, que ele esteja protegido, é ele levar você dentro dele e não ter uma raiva e vontade de sair de casa quanto antes, para poder se livrar desses pais que não aceitam, não entendem ele, entendeu? Então, Mar, deixa eu só convidar as pessoas para se inscrever no isso, seminário exato. Salvando Ciências, tá, gente? Quem quiser participar do seminário, vão ser 2 dias incrível de curso para quem quer trabalhar ou quem já trabalha com adolescentes e famílias. Repete Para o nome, porque eu profissionais, cobri sua voz sem querer. Repete o nome do seminário para elas. Salvando Adolescências. O link está na minha bio. Então, quem quiser participar, quem for profissional, vai valer muito a pena, eu tenho certeza. Quero te agradecer, Má, também demais pelo espaço. E faz collab para a gente estar com a Tá, live vamos juntas. lá por preparar esse post. Não, mas Obrigada, coloca mais linda. collab, tá? Sim. Beijo, Tchau. beijo, Boa beijo. viagem. Obrigada. Obrigada.